Mas abra a sua Bíblia no texto que meditaremos nessa noite. O texto está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Abra a sua Bíblia, meu irmão, e mantenha ela aberta no texto de 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 9 a 11. E diz assim a palavra do Senhor. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em Gate por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos, Pai, pela tua palavra. Te louvamos porque temos crescido no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e na graça. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nossas famílias, de nossa casa. E te louvamos por ter a oportunidade de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, sabendo também que aqueles que ainda não foram alcançados o serão, porque em nome de Jesus, através de cada um de nós, o teu Espírito Santo vai falar aos corações. Abençoa, Deus, a tua igreja que se reúne aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham através dessa transmissão, e que teu Espírito Santo possa confirmar a tua palavra em cada coração. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, neste mês nós celebramos em nossa igreja o mês da família. Você que nos visita, mês de maio para nós na Igreja Batista é o mês da família. É o mês que nós nos voltamos para a importância da instituição familiar. Essa instituição que foi criada por Deus. Família foi instituído por Deus. É o mês que nós refletimos sobre aquilo que Deus quer de cada um de nós, como pais, como irmãos, como filhos e filhas, e até como cônjuges. Nós também podemos refletir nesse mês sobre o nosso papel enquanto igreja, já que a igreja é a família de Cristo. Já que aqui na igreja nós somos chamados de irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Essa pessoa sentada do seu lado é seu irmão em Cristo Jesus. Nós somos família. Talvez você não conheça a pessoa que está do seu lado, mas ela é seu irmão. Eu estou lhe apresentando aí, olha, seu irmão. É o mês que nós refletimos sobre a família, sobre a igreja, que também é família. É nossa família em Cristo Jesus. E nós temos em nossa igreja os grupos familiares. É a oportunidade que nos reunimos nas casas, assim como fazia a igreja primitiva. E assim nós criamos mais laços de intimidade familiar através dos grupos familiares. Amanhã teremos grupo familiar, é toda segunda, onde estaremos refletindo sobre a família de Cristo, sobre esse conceito da igreja como família. Já que estamos no mês da família, eu já estou lhe dando esse spoiler do que vai ter amanhã, para você ficar com gostinho e ir para o grupo familiar amanhã. Amém? Então, irmãos, mês de maio é o mês que nós refletimos sobre família. Mas hoje, especialmente, eu quero falar sobre o núcleo familiar. Não pela família, a qual nós chamamos igreja, mas sobre o núcleo familiar. A família de sangue. A família que Deus nos deu.
sobretudo sobre o papel preponderante de Deus em nosso seio familiar. Eu quero te levar a pensar a seguinte pergunta: Jesus tem livre acesso em minha casa? Pense, será que Jesus tem livre acesso na minha casa? Jesus tem livre acesso na sua casa? Você já convidou Jesus a entrar em sua casa? Você já convidou Jesus a entrar em sua casa? A porta da sua casa está realmente aberta para Jesus? Deixa eu te perguntar outra coisa. Se Jesus entrasse em sua casa hoje, onde ele se sentaria? Parece uma pergunta sem lógica. Mas onde ele se sentaria? Onde está disponível? Qual é o espaço da casa que ele está disponível a se sentar? Será que Jesus se sentaria no centro ou no canto? Será que Jesus é o centro da nossa vida? Hoje eu quero refletir com você no texto que nós lemos aqui em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Com o título desta mensagem: a importância da presença de Deus em casa. A importância da presença de Deus em minha casa. Qual a importância de Deus estar presente lá em minha casa? A pergunta é: Deus está presente em sua casa? Deus está presente em sua casa? E será que isso é perceptível? Será que a presença de Deus em nossa casa é perceptível? Será que quando as pessoas vão na nossa casa, elas percebem que ali há a presença de Deus? Será que as pessoas entram? Sabe aquele cara que vai entregar água para você quando você chama? Tá vendo aí quem estava cochilando, acordou agora. Aí não foi planejado, mas Deus faz assim. Será que a pessoa que vai entregar água quando você chama aquele senhor para entregar água, quando ele entra na sua casa, ele sente a diferença? Ele diz: essa casa é diferente, eu senti uma presença diferente quando eu entrei. Será que o rapaz que entrega o gás, quando entra, sente a diferença? A presença de Deus é perceptível. Irmãos, o texto que nós lemos conta a história de quando Davi desejou trazer a Arca da Aliança para a sua casa, para a sua cidade. Quem conhece a história de Davi sabe que Davi era rei. E a capital era Jerusalém. Davi morava em Jerusalém e agora ele quer trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, para perto dele, para a sua casa. Se é que eu posso dizer assim, entre aspas. E a Arca da Aliança, se você não sabe, eu vou lhe dizer, a Arca da Aliança era aquilo que representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Sabe o que havia dentro da Arca da Aliança? A Arca da Aliança era uma arca, como um grande baú assim, só para você entender. E dentro dessa arca tinha as 2 tábuas da lei, dadas a Moisés, quando Deus escreveu os 10 mandamentos. Havia também dentro da Arca da Aliança o cajado de Arão, aquele cajado que foi usado, que virou serpente, que abriu o mar. E dentro da aliança havia também o maná. O maná é o alimento que Deus deu ao povo, que caía do céu todos os dias, para que o povo comesse.
E não podia guardar para o outro dia, porque estragava. Tinha que confiar que amanhã Deus ia mandar de novo. Por isso a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Onde a Arca da Aliança estivesse, ali estava Deus. Davi tem um desejo de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, para perto de si, para a sua casa, vamos dizer assim. E Davi faz isso. Acontece que a arca, ela não podia ser transportada de qualquer maneira. Nós não lemos o texto todo, mas em casa, se você tiver interesse, pode ler o capítulo 6 de 2 Samuel ou o capítulo 13 de 1 Crônicas, que também conta a mesma história. Essa arca, ela não podia ser transportada de qualquer jeito. E por isso Davi não conseguiu levá-la até a sua casa, até Jerusalém. E o texto que nós lemos diz que ele teve que deixar a Arca da Aliança em Gate, na casa de Obed-edom. O texto vai contar a história, que eu não vou aqui ler por causa do tempo, mas o texto vai contar que Davi tentou levar a Arca da Aliança numa carroça puxada por bois. A arca tombou, ia caindo no chão. Um levita chamado Uzá meteu a mão para segurar a arca. Ao tocar na arca, ele morreu, porque ele não podia tocar na arca. E aí Davi ficou com medo. E Davi disse: como é que eu vou levar essa arca? Vamos deixar aqui na casa de Obed-edom. E deixa a arca na casa de Obed-edom. E a história conta, como eu disse, que Davi tentou levar a arca puxada por bois. Mas, escute bem o que eu vou dizer. A presença de Deus não pode ser transportada por animais. Os animais não podem levar a presença de Deus para lugar algum. Davi sabia da importância da arca, do que a arca representava, da importância de tê-la perto de si, a importância da presença de Deus em sua casa. Ele desejou isso, ele desejou ter a presença de Deus mais perto. Ele queria ter a presença de Deus perto de si, da sua família, do seu povo, levando a arca para Jerusalém, que era a capital do império. Davi sabia da importância de ter a presença de Deus em sua casa e desejava isso. E você? Que importância você tem dado à presença de Deus? Será que nós temos dado importância à presença de Deus? Você deseja ter a presença de Deus em sua casa, em sua família? Vejamos então o que nós precisamos fazer. Olha, em primeiro lugar, aqui no texto que nós lemos, eu quero que você veja outro texto que conta a mesma história. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de 12 a 14. Perceba como o texto de 1 Crônicas 13, de 12 a 14, conta a mesmíssima história, dizendo assim: Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Versículo 13: assim não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom na cidade de Gate. E no versículo 14 diz: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que ele possuía. É o mesmíssimo texto que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Mas eu quero que você veja um pouco adiante, em 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 2 ao versículo 12. Esse texto não se encontra detalhadamente em Samuel, como está escrito em 1 Crônicas. Por isso que eu não lerei em Samuel, apenas em 1 Crônicas. Olha o que diz 1 Crônicas 15, de 2 a 12. Diz: em seguida ordenou:
Davi chega ao entendimento e ele diz: ninguém, a não ser os levitas, levará a arca de Deus, porque o Senhor escolheu eles para carregarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então Davi convocou todo Israel para ir a Jerusalém a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Este é o número de descendentes de Arão e de levitas convocados. Olha quanta gente foi convocada para levar essa arca. Do clã de Coate, 120 pessoas, e seu chefe era Uriel. Do clã de Merari, 220 pessoas, e seu chefe era Asaías. Do clã de Gerson, 130 pessoas, e seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elisafã, 200, e seu chefe era Semaías. Dos descendentes de Hebron, 80, e seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, 112, e seu chefe era Aminadab. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os chefes dos levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Consagrem-se, vocês e todos os seus parentes levitas, para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. O primeiro ponto eu queria dizer para você: se você deseja ter a presença de Deus em sua casa, é preciso se santificar. É preciso se purificar. É preciso se consagrar. O texto que nós lemos, a versão diz consagrem-se, mas na sua versão possa ser que esteja dizendo santifiquem-se ou purifiquem-se. É preciso se purificar, se santificar. Olha, a arca foi para a casa de Obed-edom. Esteve na casa de Obed-edom, porque Davi não conseguiu levar para o seu destino final, que era Jerusalém. E você sabe quem é Obed-edom? Obed-edom também é um levita. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 21, fala de Obed-edom dizendo: Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Asaías, com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Obed-edom fez parte de um grupo de pessoas levitas escolhidos para tocar liras em som de oitava. Obed-edom era um levita. Há outro texto que fala de Obed-edom, 1 Crônicas 16, 38. E diz assim, 16, 38. Faziam parte desse grupo Obed-edom, filho de Jedutum, Oza e 68 levitas que eram guardas das portas. Olha aí, quem era Obed-edom? Era um levita. E sabe por quê? A arca de Deus, a presença de Deus fica na casa de Obed-edom. Porque a presença de Deus está na casa de quem é santificado e separado para Deus. A presença de Deus nunca vai estar na casa de quem não é consagrado, de quem não é santificado. Os levitas eram separados para servirem a Deus. Eles eram sacerdotes, eles viviam no templo. Eles não tinham outra profissão, outra função. Eles viviam especialmente no templo e eram consagrados a viver para o templo. Por isso Obed-edom, que não pediu para receber a arca, nem sabia que ia ter essa sorte. De repente, alguém bate na porta. Obed-edom, abre aí porque a gente vai ter que deixar a arca aqui. Vamos deixar a arca aqui porque não dá para levar. E eu penso na alegria de Obed-edom quando ele diz assim: olha que privilégio, que honra, receber a arca da aliança na minha casa. Essa arca, diz o texto, que ficou lá 3 meses na casa de Obed-edom. E Deus abençoou a casa e a família de Obed-edom. Porque a presença de Deus estava
lá. Nós vemos, irmãos, que Davi aqui, em 1 Crônicas 15, a partir do versículo 2 ao 12, ele compreende que a arca deve ser transportada por pessoas e não por animais, porque a presença de Deus não pode ser levada por animais. E aí o que é que Davi faz? Ele reúne famílias. Eu não sei se você percebeu no texto, capítulo 15, versículo 12, versículo 2. São famílias, do 2 em diante, ele começa a chamar famílias para levarem a arca, os chefes das famílias. Os chefes das famílias. A arca é levada por famílias, irmãos, por centenas de pessoas. Mais especificamente, pelos chefes das famílias. Pelos cabeças da família, pelos homens, pelos pais, pelo patriarca de cada família. E essas famílias eram famílias de levitas, de pessoas consagradas, separadas, sacerdotes, santificados para isso. Ao que Davi diz no versículo 12: vós sois os cabeças das famílias. Olha aí as famílias levando a presença de Deus. Aí ele diz: santificai-vos, purificai-vos para que façais subir a arca do Senhor. É preciso se santificar. Se você deseja a presença de Deus em sua casa, é preciso se santificar. Davi compreende que apenas pessoas santas podem levar a presença de Deus para algum lugar. Você sabia disso? Repita comigo: apenas pessoas santas podem levar a presença de Deus para algum lugar. Se você deseja a presença de Deus em sua casa, você precisa se santificar. Não somente você, mas sua família. E aqui a ordem começa pelos cabeças. Davi fala aos cabeças: olha, santifiquem-se. Mas não são só eles, mas toda a sua família deve se santificar. Você que é pai, você que é mãe, é você quem tem que lutar e ensinar seus filhos a trabalharem em prol de trazer a presença de Deus para a sua casa. Se o seu lar, se você sente que no seu lar não há a presença de Deus, é você quem tem que lutar por ela, buscar e ensinar seus filhos a se santificar e trazer a presença de Deus para a sua casa. Meus irmãos, nós precisamos erguer um altar de adoração a Deus em nossa casa. Olha, frequentemente nós vemos pessoas atormentadas em casa. Frequentemente, o pastor atende pessoas que dizem assim: pastor, lá em casa eu estou vendo vulto. Lá em casa eu estou ouvindo barulho. As portas se batem, as coisas caem no chão. Você não faz ideia de quantas pessoas falam isso. Pessoas que estão atormentadas em casa. Ou falam: pastor, lá em casa é briga todo o tempo, é confusão, é bate-boca, é bebida, é cachaça, é festa. Frequentemente, as pessoas estão atormentadas em casa por causa de um filho, de um cônjuge que não é cristão, de um marido que bebe e de outras situações. Mas deixa eu lhe perguntar: o que você tem levado para a sua casa? O que você leva para a sua casa vai determinar se a presença de Deus está lá. Se Deus não está na nossa casa, se na nossa casa não há paz, é porque nós temos dado legalidade
para Satanás. As coisas assim como vultos, barulhos, coisas nesse sentido só existem quando há pecado, ilegalidade dentro de casa, quando não há santificação pessoal. Quando você traz para dentro de casa o pecado, aí Satanás encontra aquela brecha para atormentar a família. Deixa eu te perguntar, o que você assiste dentro de casa? Olha a legalidade que você está dando quando você liga a televisão e assiste alguma coisa. O que você assiste? O que passa na TV? O que passa nos computadores na sua casa? O que passa nos celulares na sua casa? Quais são os sites que estão registrados no histórico do seu celular? Imagine se a gente fosse fazer aqui uma busca pelo histórico. Irmãos, destravem o celular que eu quero olhar o histórico do celular de vocês. Quero ver os sites que vocês abrem. Essa é a legalidade que muitas vezes nós damos. E para essas pessoas que frequentemente nos procuram, a gente diz, olha, alguma coisa está acontecendo. Alguma brecha você deu ou alguém da sua família está dando. Porque há legalidade. Se nós queremos a presença de Deus em nossa casa e em nossa família, irmãos, nós precisamos nos santificar. Se nós queremos ver a paz em nossa família, ao invés de brigas, discórdias, traição, bebida e coisas mundanas, precisamos nos santificar. Quais são as músicas que você ouve em sua casa? Quais são as músicas? Quais são as músicas que fazem parte da playlist do seu celular? Se você colocar para tocar a playlist de músicas do seu celular, que você tem no celular, em casa, estas músicas vão convidar a presença de Deus ou vão dar legalidade a Satanás atuar em sua vida e sua casa? O texto diz que a arca de Deus, a presença de Deus, ficou 3 meses na casa de Obed-edom e ele e sua família foram muito abençoados. Sabe por quê, irmãos? Porque somente Deus pode mudar, transformar nossas famílias. A presença de Deus trará paz onde há discórdia, trará prosperidade onde há pobreza. Mas para isso precisamos nos santificar. Somente uma pessoa santa leva a presença de Deus para algum lugar. Quando você chega em um lugar, você leva a presença de Deus junto. Quando você chega em algum lugar, a paz chega junto. A paz chega junto. Olha, eu já estive numa casa onde a briga era tão grande que eu dizia assim, Espírito Santo, volta. Porque Deus não estava mais ali, não. Irmãos, tem gente que quando chega, a paz vai embora. E às vezes ainda é crente. Tem crente que quando chega, a paz vai embora. Tem crente que já chega xingando, escarnecendo, brigando, zombando. Mas quando alguém é verdadeiramente cristão, quando esse cristão chega, a presença de Deus vem junto. E isso é perceptível. Você já viu? Um homem e uma mulher de Deus que quando chega você diz, rapaz, como é bom conversar com fulano. Como é bom estar junto, a gente sente a presença de Deus. Pessoas que trazem paz.
Olha, se nós não sentimos a presença de Deus em nossa casa, em nossa família, nós precisamos perguntar qual brecha nós estamos dando ou alguém da nossa casa está deixando aberta, para que não haja a presença de Deus, que não haja paz e para que Satanás tenha legalidade. Descubra e se santifique. Em primeiro lugar, irmãos, é preciso se santificar se você quer que a presença de Deus esteja em sua casa. E em segundo e em último lugar, é preciso deixar Cristo ser o centro, deixá-lo governar. É preciso deixar Cristo ser o centro, deixá-lo governar. Olha, o texto diz que Davi deixou a arca na casa de Obed-edom por 3 meses. E Obed-edom foi muito abençoado. Mas olha que interessante. Vamos ler um pouquinho antes. Leia o texto que está em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2, a arca da aliança está na casa de um homem chamado Abinadab. É de lá que Davi pega a arca e com o desejo de levar para Jerusalém. A arca estava na casa de Abinadab. Davi foi lá, buscou a arca da casa de Abinadab para levar para Jerusalém. E no meio do caminho não deu certo, deixou na casa de Obed-edom. É a presença de Deus saindo da casa de uma família para ir para a casa de outra família. A arca estava na casa de uma família e foi para a casa de outra. Olha o que o texto diz. Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. O texto diz aí, quando o povo de Israel pega a arca de volta e deixa na casa de Abinadab. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Meus irmãos, o texto está dizendo que o povo de Israel recuperou a arca e deixou na casa de um homem chamado Abinadab por 20 anos. E depois de 20 anos, Davi vai lá buscar essa arca para levar para Jerusalém e acaba deixando na casa de Obed-edom. E o que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Antes da arca estar na casa de Obed-edom, estava na casa de Abinadab. Mas a Bíblia aqui não cita em momento algum que a casa de Abinadab e a família de Abinadab foram abençoadas. A arca esteve lá 20 anos e não há registro bíblico de que essa família foi abençoada. Nenhum teólogo se atreve a dizer que Abinadab foi abençoado tanto quanto Obed-edom. Muito pelo contrário. Se você for pesquisar, você vai ouvir dizer que Abinadab não foi abençoado. Mas a presença de Deus estava lá. A arca estava lá por 20 anos. É preciso deixar Cristo ser o centro. Deixá-lo governar. A sua família, a sua casa não foram abençoadas, irmãos, se a arca da aliança, que representava a presença de Deus, esteve lá 20 anos, por que Abinadab e sua família não foram abençoados? Muito provavelmente, irmãos, porque naquela casa a arca da aliança não era o centro. Ela estava guardada em algum canto lá, em algum depósito. Além disso, irmãos, a arca da aliança representava a presença de Deus, mas ela por si só não tinha poder. O poder provinha de Deus, que mediante a fé, mediante o respeito e a fidelidade do ser humano, abençoava. Então somente a arca da aliança não podia dar bênção nenhuma a Abinadab. Era necessário fé, respeito, temor
e fidelidade a Deus, para que a presença de Deus naquela casa conferisse a ele bênçãos. Irmãos, enquanto na casa de Obed-edom a arca estava no centro, enquanto na casa de Obed-edom a arca era honrada, cuidada, na casa de Abinadab ela estava no canto, simplesmente guardada, sem uso. A verdade é que eles se acostumaram com ela lá, a tal ponto que para eles a arca não representava mais nada. Faz 20 anos que esse troço está aí, guardado esse negócio. E nem lembro mais que estava esse negócio aí. Talvez quando foram buscar, ainda foram tirar coisas assim para poder pegar, que estava guardado. Tanto que aqui em Abinadab, em 1 Samuel, capítulo 7, como nós lemos, olha o que diz 1 Samuel 7 de novo, vou mostrar para você, versículo 1 e 2. Olha o que diz. No versículo 1, diz assim: consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. O tratamento dispensado à arca é tão diferente nas duas casas, que na casa de Abinadab tiveram que deixar alguém responsável. Só fica responsável por cuidar aqui, porque certamente não tinha ninguém querendo ficar responsável. Não tinha ninguém querendo cuidar daquilo ali. E aí tiveram que consagrar alguém para cuidar. Na casa de Obed-edom ninguém foi consagrado para cuidar. Tá. Eleazar é destinado a cuidar da arca. Mas em Obed-edom ninguém fica responsável por isso. Parece, irmãos, que na casa de Abinadab a arca era um peso. Era uma responsabilidade a mais. Sabe como quando aquela coisa preciosíssima chega e você diz: meu Deus do céu, como é que eu vou cuidar disso? Olha o tamanho da responsabilidade que eu estou agora. Vão deixar a arca aqui na minha casa. Olha o tamanho da minha preocupação agora. Então a arca era um peso. Para outro, a arca era uma honra. Que honra, a arca vai ficar na minha casa. Para um, a arca era um peso, uma responsabilidade a mais. Para outra, a arca era uma bênção. Nós, irmãos, se nós queremos ver a presença de Deus em nossa casa e receber a bênção da presença de Deus, nós precisamos fazer de Cristo o centro, deixá-lo governar nossa casa e nossa família. Deixa eu te perguntar, o que é que está no centro da sua casa? Não estou perguntando no sentido literal. Você vai dizer, o sofá. Não, não é isso que eu estou perguntando. O que é mais importante ali na sua casa? O que rouba mais o nosso tempo e o tempo da nossa família em casa? O que nós nos dedicamos mais? O centro é a TV, é o celular? Ou Jesus é o centro? Olha, nós podemos até nos santificarmos e levar a presença de Deus para casa. Mas se nós não fizermos do Senhor Jesus o centro da nossa vida, da nossa casa, se Ele não governar a nossa vida e a vida da nossa família, nós nunca desfrutaremos das bênçãos da presença de Deus em casa. Assim como Abinadab. 20 anos sendo crente. 20 anos se santificando. 20 anos levando a presença de Deus para casa. E essa presença não faz diferença alguma em casa. Porque Deus não governa. Porque Jesus não é o centro. Quantos cristãos você conhece que em casa vivem assim, ó? Quantos? Maior briga do mundo. Confusão, não tem paz. Casamento está assim, ó. Falta Jesus ser o centro da casa. Falta Jesus ser o centro da vida.
A presença de Deus está lá, você. O Espírito Santo habita em você, a presença de Deus está lá. Deus está lá. Mas não faz diferença, porque Deus não pode governar. É como na casa de Abinadab, 20 anos dessa maneira. O que está no centro da sua casa? O que é mais importante? Se não entregarmos o governo da nossa vida e da nossa família para Jesus, nunca desfrutaremos das bênçãos da presença de Deus em nossa casa. Olha, pode passar 20 anos, assim como Abinadab, nunca teremos as bênçãos da presença de Deus, como a paz, como a alegria, como o amor em casa e na família. É por isso que mesmo em lares cristãos ou em famílias cristãs, muitas vezes há discórdias, não há paz. Deus não é o centro da família, da casa, nem tampouco da vida dessas pessoas. Se você quer desfrutar as bênçãos da presença de Deus em sua casa, você precisa fazer de Deus o centro da sua vida e deixar Ele governar a sua vida. Olha, a sua Bíblia guardada na gaveta é como a arca encostada no canto. Não estou dizendo para você pegar a sua Bíblia e deixar ela aberta no meio de casa, não, no centro, porque ela também é do mesmo jeito. Ela aberta no centro, no meio da casa, é igual a arca encostada no canto. A sua Bíblia tem que ser tratada como especial. Ela deve ser o objeto mais importante da nossa casa. Ela deve ser mais vista do que a TV. Mais vista do que o celular. Enquanto Jesus Cristo não for o centro, a presença de Deus em casa não fará diferença, porque Jesus não pode governar. Quando de fato nos santificarmos e colocarmos Jesus no centro de nossas vidas e de nossas casas e famílias, nós experimentaremos a bênção da presença de Deus em casa. Que Deus, irmãos, nos ajude a tapar as brechas, a nos santificar e a de fato deixarmos Jesus governar a nossa vida. E assim nós veremos famílias restauradas, casamentos restaurados e pessoas felizes. Amém? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Talvez haja aqui entre nós pessoas que vivem situações familiares, discórdias, brigas e problemas em casa. Talvez nessa noite você percebeu que a presença de Deus não está na sua casa, ou se está também não está fazendo a diferença, porque de alguma forma Jesus Cristo não é o centro. Jesus não quer estar na nossa casa sentado num canto e ser lembrado apenas um dia na semana, mas Ele quer governar a nossa vida. Se você hoje reconhece que a sua família precisa da presença de Deus, que os seus filhos, que o seu esposo precisam da presença de Deus, e que você precisa tapar algumas brechas para que Satanás não tenha legalidade e que a presença de Deus esteja no seu lar, eu quero te convidar a orar, por você mesmo orar pela sua casa, a você mesmo orar pela sua família. Que as famílias estejam juntas agora, que os pais se juntem com os filhos, com as esposas, orando juntos pela família. Se você está sozinho aqui, não está com seu familiar, mas você pode orar pela sua casa. E juntos que possamos pedir que Deus abençoe a nossa família
reconhecendo que Ele é Senhor de nossas vidas, entregando o governo da nossa vida e da nossa casa nas mãos do Senhor, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas falhas e tampando todas as brechas, toda a legalidade que possivelmente tenhamos dado no reino espiritual. Ore por você, ore por sua família, enquanto cantamos. Ao final oraremos juntos, em nome de Jesus.